meu Deus. Uma casa que faz ecoar um som de adoração, um som que quando o diabo ouve, ele foge, porque é som de adoração em espírito e em verdade. Usa o teu filho com autoridade, com intrepidez, no fogo do teu espírito, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estamos felizes? Amém? Todo mundo feliz? Não está feliz? Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Eu estou feliz, irmãos. Estou muito feliz. Para mim é um privilégio poder estar aqui adorando, exaltando, glorificando aquele que me deu vida. Aquele que me fez estar aqui nesta noite. Aquele que me deu saúde, que me deu família. A Ele a glória, a honra, o louvor para todos sempre. Jesus Cristo seja exaltado através das nossas vidas. Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas, através desta juventude, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo aquilo que Ele já fez ali na cruz por nós. E meu coração se alegra por cada um que está aqui nesta noite. Se eu estou feliz, imagine o Pai. O Pai está muito feliz. E eu quero compartilhar algo com vocês. Estava pedindo, Deus, conduza-me na ministração da palavra. E toda vez que eu subo ou prego embaixo, toda vez que eu estou ministrando a palavra, sabe, dá aquele friozinho na barriga. Meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a conduzir para que as pessoas entendam. Mas não somente entendam, porque a palavra vai ser ministrada, vai ser os versículos, vai ser lido aqui a palavra de Deus. Mas não somente entenda, mas que nós vamos viver. Eu vou estar lendo alguns textos, e esses textos aqui está falando de poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E nós precisamos viver isso, nós precisamos tomar água. Amém. Não vou derrubar isso aqui, aí vai. Amém? Eu vou estar lendo lá em Marcos capítulo 11, do versículo 22, 23 e 24. Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Fala assim: ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E o 24. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedires em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Amém? Vou repetir aqui o finalzinho. Creiam que já o receberam. Né? Quando a gente ora, né, crendo, né, nós já recebemos. E aqui a gente sempre ouve falar, né, que a cruz, né, na cruz já foi feito. Né? Tudo que tinha que ser consumado, tinha que ser feito na cruz, já foi feito através de Jesus. Nós precisamos ter fé e crer. Né? Quando Jesus, no começo aqui, ele fala assim: tenham fé. Amém? Tenham fé e creiam. Né? Eu tenho fé e eu creio que Jesus, ele se faz presente em nós e ele se manifesta através de nós. Amém? Ele se faz presente em nós e se manifesta através de nós. Amém? Vou repetir. Ele se faz presente em nós e se manifesta através de nós. Esse se manifesta através de nós. Você já parou para pensar? As suas atitudes, existe manifestação de Jesus? Isso é uma pergunta que eu me faço sempre. Poxa, Beto, será que essa atitude está manifestando Jesus?
Poxa, Beto, será que a forma que você falou com o seu irmão está manifestando Jesus? Então nós temos que nos perguntar, né, o que nós temos feito? Tem manifestado Jesus? Jesus, ele se faz presente em nós e ele se manifesta através de nós. Amém? Eu quero também ler em Marcos 16, capítulo 16, o versículo 17 e 18. Marcos 16, eu vou estar lendo aqui, o versículo 17. Obrigado. Amém? 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui. Aqui é uma evidência dos que creem, dos que têm fé e creem. Nós lemos no anterior que fala da fé e crer. E a evidência dessa fé, a evidência desse crer em Deus e crer naquilo que nós declaramos. Nós declaramos que somos filhos de Deus, nós declaramos que Jesus mora em nós. Mas se existe essa fé em nós, e se nós cremos, e sabe que a evidência disso daí é o quê? A evidência é o que eu acabei de ler. Os sinais seguiriam aqueles que creem. Essa é a evidência. Aí eu te falo, a gente viver, eu estou com 42. Eu vivi a minha vida inteira se existir nenhuma evidência, que cristão sou eu? Poxa, eu não quero passar minha vida toda brincando de vir para a igreja, brincando de ser cristão, brincando eu sou crente, eu sigo Jesus, eu conheço Jesus. Poxa, mas não existe nenhuma evidência em mim. Poxa, passa as pessoas por mim, às vezes as pessoas estão clamando por oração e eu desvio, mas eu não oro não. Estou aqui na igreja, o pastor ora, alguém ora, fulano ora, não. Eu quero participar do culto jovem, cantar, pular, ir para casa, viver minha vida normal e assim tá ótimo, assim tá maravilhoso. E Jesus está voltando. Ele está voltando. E nós temos visto nítido a volta de Jesus. Não sei se vocês percebem dos sinais, das coisas que estão acontecendo. Cada um aqui tem visto, tem ouvido, tem visto na televisão, no celular mesmo, tantas mensagens, tantas coisas que têm chego, tantas coisas que têm acontecido, que mostram que os sinais estão próximos. Jesus está próximo. Né? E o que nós temos feito. Né? E ontem a gente estava na célula, o pastor Douglas trouxe uma palavra abençoada lá. E assim, Deus ele tem falado, e às vezes no silêncio ele tem falado. Mas sabe o que acontece? Os nossos ouvidos estão tão fechados, nós não estamos conseguindo entender a voz de Deus. E eu falo uma coisa que às vezes não é nem questão de entender. Às vezes a gente até entende. Sabe quando você ouve alguém falar, tá, mas só que não. Beleza. Né? Toca a vida, não dá importância naquilo que tem ouvido, não dá importância àquilo que o Espírito Santo tem falado. E eu falo de mim, irmãos, porque
nós falamos do poder de Deus, nós falamos dos sinais daqueles que creem, e não viver é ruim, é frustrante. E não viver, declarar, os sinais seguirão aqueles que creem, e não ter isso em nós é ruim. E eu até compartilhei lá também, lá na célula. Eu peguei o carro, estava indo para a fábrica, estava eu e o Lucas, a gente trabalha junto. E no caminho indo para a fábrica, o Lucas esse ano, ele faz 18 e quer aprender a dirigir porque vai tirar a carta. Aí, uma vez eu deixei ele dirigindo lá na estrada, lá, ele pegou direitinho, bem bonitinho, tudo certinho. E de manhã, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo assim, deixa o Lucas dirigindo. Eu ouvi. Mas só que eu falei assim, não, isso é da minha carne. Não, isso não é de mim, não. Isso aí acho que é porque o Lucas está querendo dirigir, está querendo tirar a carta. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, tá, Deus, se é para o Lucas dirigir mesmo, que ele peça para mim. E ele estava quietinho, na dele, ele nem falou nada. Que ele peça para mim. E eu fui indo, e ele nada de falar, então não é para ir, nada, eu fui indo, né? Aí nisso tinha um carro atrás, o carro atrás querendo passar, aí ele falou assim, ô pai, deixa ele passar, aí eu vou dirigindo. Amém. Aí eu encostei o carro, eu dei seta, encostei o carro, e aí ele foi, pegou o carro e foi. E o que eu quero falar com isso? A gente ouve o Espírito Santo, mas talvez a gente não consegue discernir essa voz. E talvez, às vezes, você ouve, discerne, mas não obedece. Não tem um coração. Ah, não, tá bom, Deus, tá bom. Ah, deixa para depois. Né? E acho que vocês já ouviram vários testemunhos a respeito de quando o Espírito Santo fala uma coisa, aí, não, deixa para depois. Aí no outro dia, tem um amigo meu, um missionário, ele está lá na Espanha, o nome dele é Celso, e Deus falou, ele foi no mercado, né? E Deus falou assim, ó, fala do meu amor para essa pessoa, era um caixa, né? Aí ele ficou assim, Deus, não, isso aqui acho que não é de mim, não, depois eu falo, amanhã eu falo. Amanhã quando eu vier aqui no mercado eu falo. E ele foi embora e não falou, né? O Espírito Santo era para ter falado, não falou. Beleza, aí no outro dia ele foi lá. Mas só que o que aconteceu? As portas do mercado estavam fechadas. E estava uma placa de luto. O caixa morreu. Sabe, e é muito sério isso, irmãos. É muito sério. O Espírito Santo tem falado conosco, o Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. Talvez ele tenha nos alertado algumas coisas que estão nos direcionando à morte. Tem caminhos, a palavra de Deus fala que tem caminhos que é a morte. Tem caminhos que vão te levar à morte. E o Espírito Santo está mostrando para você, ó. Está vendo aqui, ó, esse buraco aqui, ó, você está continuando, vai cair. E você, não, eu vou conseguir. Não, o Espírito Santo está falando, vai cair. Olha o buraco na sua frente. Não, mas não, você vai cair. Mas a teimosia, a desobediência, o que acontece? Aí acaba caindo, quebrando a cara. Poxa, Deus, me ajuda. Poxa, falei com você. E Ele tem nos alertado, irmãos. Né? E eu quero falar algo muito sério, e é para mim também, porque a palavra de Deus, ela quebranta o meu coração também, e ela tem que trazer transformação para mim. Não é momento mais de brincar. Não é momento mais de brincar. E levar a sério. Né? E quando eu falo de brincar, irmãos, eu gosto muito de poder louvar, gritar, pular na presença de Deus, tudo. Mas quando eu falo de brincar, de ter uma vida no mundo, um pé no mundo e um pé na igreja. Às vezes, o seu comportamento, às vezes no trabalho, na escola, é totalmente diferente daqui.
Às vezes, as pessoas no seu trabalho, na escola, nem sabe que você é um cristão, nem imagina que você frequenta uma igreja, nem imagina que você faz uma oração, que você falou com Jesus. Sabe aquele cristão agente secreto? E talvez a gente viva uma vida assim. Mas nessa noite Jesus ele tem nos alertado e tem falado assim, tem algo melhor. É bom poder viver, é bom poder obedecer, é bom poder estar debaixo da graça, do amor dEle. É bom poder ser guiado pelo Espírito Santo. É bom poder pular aqui dentro e pular lá fora também, declarando as maravilhas, profetizando, né, colocando as mãos, igual a gente acabou de ler, colocando as mãos naqueles que estão enfermos e curando, no nome de Jesus, usando este poder que nos foi dado, né? E eu quero chamar o Edu aqui. Amém. E irmãos, Jesus está aqui e Ele se manifesta através de nós, amém? Estejam atentos e entenda que Ele está falando. Gente, quem está com Bíblia, abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 11. Atos capítulo 1, do 6 ao 11. Todo mundo encontrou? Podemos ler? Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Eu vou ficar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero... Coloca de pé. Foi falado aqui. Nós lemos a respeito da fé e crer. Nós temos fé, amém? Quem tem fé aqui? Levanta a mão. Amém? Você tem fé? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo veio aqui nesta terra, Ele habitou entre nós como homem, Ele sofreu, Ele morreu a morte de cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você crê na obra da cruz, amém? Amém? Você levante suas mãos, vamos declarar assim: eu creio que Jesus Cristo veio à terra,
Ele habitou entre nós. Eu creio que Jesus Cristo sofreu, Ele morreu ali na cruz, mas só que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, amém? E nós cremos em tudo isso, e quando Jesus, Ele falou para os discípulos aqui, quando Ele estava indo, Ele falou assim, ó, eu vou, né, mas só que assim, vocês receberão poder, né, quando vocês foram cheios do Espírito Santo, e hoje nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo em nós, e cada um de nós temos poder através do Espírito Santo, amém? Então nós vamos colocar isso em prática. Entrou pessoas aqui nesta noite, às vezes pessoas tristes, pessoas com algum sentimento de inferioridade, com alguma mágoa no coração, pessoas que não liberam perdão já faz muito tempo, pessoas que guardam mágoa no coração, ou pessoas que sofrem de alguma enfermidade. E agora nós vamos colocar em prática aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, amém? Você crê nisso? Você crê que existe poder através do Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo, ele usa você com poder e glória? Amém? Então o pessoal vai colocar uma canção, e vamos fazer o seguinte, eu e Edu, a gente vai estar orando, e aquilo que o Espírito Santo for colocando em seu coração, para estar orando por alguém, esteja orando, né? Ou se você não quer orar por ninguém, somente estenda suas mãos, eu e Edu, a gente vai estar orando, a Andressa também, eu quero chamar a Andressa também, nós vamos estar orando, né? E se você tem algum problema, levante sua mão, ou chame alguém, chame a gente, mas em nome de Jesus, não saia daqui nesta noite com um sentimento de inferioridade, não saia daqui com alguma mágoa, não saia daqui sem liberar perdão, não saia daqui desta noite sem ser curado. Existe poder em Deus. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, amém? Não saia deste lugar da mesma forma que você entrou, porque existe poder